Olá, meus amados, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez a gente reunido e eu quero dizer que você é muito bem-vindo, bem-vindo para ouvir da palavra de Deus, para que a gente mencione e levante o nome do Senhor. Há tempos tão difíceis que a gente está passando, que a nação está passando, que o mundo está passando, e verdadeiramente o que o mundo precisa é da palavra de Deus, né? Há um tempo onde as pessoas estão com medo, com temores, com pavores. Nada melhor do que a palavra de Deus. Nada melhor do que confiar no Senhor e saber que Ele é o nosso Senhor. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Que nem escreveu Naum no capítulo 1, verso 7. É isso que alicerça o nosso coração, a confiança em Cristo Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas e nós? Faremos menção do nome do Senhor. Isso é que importa. Então, amados, o seguinte, nós temos acompanhado aí alguns temas, que eu tenho chamado, e verdadeiramente não é pelo fato de eu chamar, mas são doutrinas de salvação. Doutrinas básicas para a salvação do ser humano. A gente tem vivido tempos na igreja de muitas dessas doutrinas esquecidas, engavetadas, deixadas de lado, porque isso não converte, não enche a igreja, isso não atrai pessoas, isso não atrai. Eu lembro de Jesus quando ele falou assim, eu quando for levantado, a todos atrairei para mim. E quando a gente olha para Jesus e que a gente enxerga, a despeito do que fizeram a maquiagem nele, mas o que a gente enxerga quando olha verdadeiramente para Jesus, quando nós lemos os evangelhos, é um Jesus que sofreu, é um Jesus que foi perseguido, um Jesus que foi esbofeteado, um Jesus que foi castigado, um Jesus que foi humilhado, que foi crucificado, porém um Jesus que ressuscitou. Então, se nós vivemos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Essa é a promessa. Então, amados, é um tempo que é necessário muito dessas doutrinas. Então, a gente veio conversando sobre elas, falamos sobre arrependimento, falamos sobre perdão, justificação, regeneração e adoção de filhos. Quando nós falamos sobre todas essas doutrinas, hoje eu queria falar um pouquinho sobre fé. Não vou trazer nada hiper sobrenatural, Eu não vou te ensinar a ter fé, eu só vou te explicar um pouco sobre o que a palavra diz, Eu não vou trazer teorias, estudos teológicos, algo que você fale assim, nossa, eu nunca ouvi isso, não é a intenção, não é. A intenção é falar de coisas simples, coisas assim deixadas de lado, mas que faz uma diferença enorme para a salvação do ser humano, para a minha salvação e para a sua salvação. De repente eu vou pegar a fé de Davi, vou pegar a fé de Abraão, fé de Jacó, fé de Isaac, fé dos apóstolos, fé de todo mundo. E Jesus ensinou a fé do tamanho de um grão de mostarda, algo simples, ou seja, isso é capaz da salvação do ser humano. Isso é capaz de mudar o ser humano crendo em Cristo Jesus. Então é isso que nós vamos falar. Não espere nada muito sobrenatural, fenomenal. Não é essa a intenção. A intenção é falar de uma fé simples, que de repente você já ouviu, e eu só quero te lembrar. Como eu falei, são doutrinas de salvação. Eu não me importo em você ser um homem ou uma mulher grande. Eu me importo em você ser simples e humilde, conforme a palavra, e tendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso para mim, se chegar ao seu coração, é suficiente. Eu creio que trará alegria ao Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, eu poderia ter começado a falar sobre fé no início, Porque tudo que nós falamos anteriormente é necessário ter fé. Porque se eu não creio ainda em Cristo Jesus, então como é que eu vou me arrepender a Ele se eu não sei nada sobre arrependimento e não sei nada sobre a fé? Mas Jesus, ele começou pregando sobre arrependimento. Mesmo as pessoas ainda não entendendo a verdadeira fé. As pessoas não entendendo que deveriam depositar totalmente no Pai e nele a fé.
não nos seus ritos, não nos seus rituais, não nas suas doutrinas, não nas suas vontades ou naquilo que acha ser certo, mas naquilo que verdadeiramente Deus era e Cristo era naquele momento para a humanidade. Teve um episódio de Mateus 4 de Jesus com a mulher samaritana, onde a mulher samaritana fala assim, onde devemos adorar? Um diz que é em Jerusalém, outro diz que é ali. Aí Jesus fala assim, olha, vai haver um tempo que não vai ser lá e nem cá, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Cristo Jesus, ele consumaria todas as coisas a ponto dele morrer e ressuscitar. Ele ressuscitando, ele enviaria o Espírito Santo. Essa seria a obra do Espírito Santo. Do Espírito Santo interceder junto ao Pai e Cristo, tudo que nós fôssemos na terra, tudo que nós clamássemos a ele seria a ligação. Cristo Jesus deixou o Espírito Santo para fazer as mesmas obras que ele fez. Então, ou seja, em espírito e em verdade. Através do que é verdade? Através da palavra. A fé é manifestada através do Espírito de Deus e da palavra de Deus. Não existe outro caminho, subterfúgios ou algo que eu goste. A fé não é algo que eu goste. A fé é algo que Deus tem para que a gente creia nele. Ele nos deu o dom da fé para que a gente possa crer nele, crer no Filho dele. Isso que eu quero falar para vocês. Sabe, irmãos, para começar, como que vem a fé, né? As pessoas têm fé em muitas coisas. Eu quero te dizer que as pessoas elas podem ter fé, a fé do jeito dela, em um galho de salsa, em um galho de arruda. As pessoas podem, elas têm direito. Deus deu esse direito. As pessoas podem não ter fé em nada. Em nada. Tem pessoas que quando nós falamos, poxa, Deus te abençoou, a pessoa fala assim, Deus me abençoou nada. Aqui, ó, minha força, meu suor. Tem gente que fala isso. Então ele é alicerçado naquilo que ele tem força para fazer. E teve inteligência e sabedoria para conquistar. É um direito dele. E Deus, ele deixa, ele dá esse direito. É a fé dele. Nele mesmo. Porém, a palavra diz, maldito o homem confia em outro homem e faz da carne o seu braço. Mas Deus dá o direito dele, crer nele mesmo e achar que ele conseguiu todas as coisas por ele mesmo. Deus dá o direito da gente depositar fé e crença em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. Deus dá esse direito. Tanto que existem outros deuses e ele permite. Ele só não gosta, mas ele permite. Porque se ele não permitisse, ele acabaria, exterminaria com tudo. A única diferença é, ele não gosta. E aonde que eu descubro que ele não gosta? Pela palavra. Então as pessoas elas podem depositar a fé onde ela quiser. Agora eu vou falar de uma verdadeira fé. Como? Existe a verdadeira? Existe a falsa? Romanos 10, 17 diz assim, ó, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não existe um outro caminho para chegarmos à fé se não for a palavra de Deus. Isso daqui, lido, implantado em nosso coração, nos eleva a Cristo, nos eleva a Deus a contemplar o que Ele quer e o que nós devemos esperar da parte dele. Isso é fé. Por que é esperar aquilo que um dia contemplaremos dele, né? O fundamento da fé, diz a palavra, Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, porém a prova daquilo que não se vê. Então, ou seja, a fé eu não preciso ver. A fé é algo que nós esperamos, aguardamos, nós cremos. É isso que é a fé. A fé é algo invisível, porém é real. A fé, a gente tem que identificar ela de formas simples, que nem Jesus pregou de forma simples. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda,
você mandará esse monte e ele se declinará. Não pelo fato do monte e do declínio do monte, mas pelo fato do Senhor ter falado. A fé é algo simples, que faz coisas grandes, move coisas grandes. A fé não é no que você faz na sua força. Ninguém declina um monte com a sua força, com o seu braço. Ninguém. Quando Jesus fala declinar ao monte é pela fé. É crer que algo vai acontecer. É crer que Deus há de fazer alguma coisa. É crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que nós estamos falando isso? A importância da fé para o seu arrependimento. A importância da fé para você alcançar perdão. A importância da fé para você ser justificado. A importância da fé para você ser regenerado. A importância da fé para você acreditar que você foi adotado por Deus através de Cristo Jesus. Irmãos, a fé não nos dá nada firmado aos nossos olhos, nada. Porém, a fé é a estrutura da nossa esperança em Cristo. Eu não preciso ver, eu não preciso. Eu só preciso aguardar em Cristo Jesus. É isso que a fé vai fazer com nossas vidas. Porque essa fé ligada ao arrependimento que nós falamos, ao perdão, justificação, regeneração e adoção, vai fazer com que a gente se converta a Cristo Jesus. Tenha uma fé genuína, verdadeira, uma fé pura, conforme a palavra, e Deus venha a ser louvado em todo o processo dele em nossas vidas. O processo de uma criança é nascer, chorar, mamar, engatinhar, andar, falar. Esse é o processo da criança. Qual o processo do cristão? Se arrepender. Veio a Cristo através da pregação do Evangelho, ouviu o Evangelho, viu um vídeo, recebeu uma mensagem, recebeu um folheto, leu a Bíblia em algum momento, leu um versículo em algum momento, foi tocado pelo Espírito Santo em algum lugar, ouviu algum louvor, viu ou ouviu algum testemunho. Você toma aquilo dali, move o seu espírito para que haja o arrependimento. Quando você entende que é arrependimento, você vai a Cristo Jesus, Ele te perdoa de todo o seu passado. Perdoando o seu passado, Ele te justifica de todo o passado, onde nada nem ninguém pode te acusar, porque Deus te justificou. Quando Ele te justifica, você não tem um passado acusatório, se é que eu posso dizer assim, sobre a sua vida. Se não tem Satanás e os homens para te acusar, é o momento que Ele permite você ser reconstruído, reedificado, ser regenerado em Cristo Jesus. Quando regenerado, você entende o processo de adoção. Quando você começa a regenerar a sua vida, Deus começa a correr com os papéis da adoção da sua vida. Qual é o papel da adoção da sua vida? É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Neste momento de regeneração, o sangue de Cristo nos purifica de todo mal. Nisso daí eu recebo a adoção de Deus através de Cristo Jesus, me tornando assim uma nova criatura. Essa nova criatura depende da fé. Essa fé salvífica, essa fé que salva, essa fé que conforta, essa fé que nos direciona, essa fé que a gente não toca, essa fé que a gente não precisa ver, essa fé que a gente não carrega nos ombros, no braço, no bolso, na carteira, no banco. Essa fé que a gente não tem necessidade de homens, mas crê no homem que intercede por nós, Jesus Cristo, o homem. Essa é a fé salvífica. Essa é a fé que vai levar o homem à salvação eterna. É necessário essa fé. As pessoas estão canalizando a fé para fazer obras maiores que a de Jesus Cristo só porque Ele falou. Mas a fé simples e salvífica faz de um homem merecedor, não, mas debaixo da graça, um homem que receba
tudo aquilo que Cristo tenha para dar. Enquanto as pessoas estão olhando para coisas grandes que nós podemos fazer, Jesus está esperando homens simples, mulheres simples, que esperem da vontade dele, seja grande ou pequeno, que venha a fazer. E tudo que foi feito será grande. Tudo que foi feito será grande, será feito vai ser grande, porque é dele, da parte dele, para louvor dele, para a honra dele. Essa é a fé salvífica. É o grão de mostarda. As pessoas estão se ligando no monte. Eu estou me ligando na fé, do tamanho de um grão. Sabe, irmãos, essa fé, eu queria falar alguns textos para que a gente entenda o que a fé faz. Salmo 37,5 diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confiar em Cristo é quando nós cremos que o arrependimento que ele nos permite gera perdão. E o perdão que ele nos concede gera justificação. E essa justificação que ele nos cobre gera regeneração no ser humano para a reconstrução da sua vida em Cristo. E essa reconstrução abre os nossos olhos para que nós sejamos adotados. Abre o nosso coração para que sejamos adotados. Para que sejamos adotados, essa fé, ela tem que ser viva, como a palavra é. Senão a gente não vai gerar um processo de conversão verdadeiro, genuíno. A gente vai se enganar dentro de congregação. A gente vai se enganar com pessoas, sendo levado a todo vento de doutrina, sendo levado por inúmeras pessoas famosas, com dinheiro, com riquezas, com prosperidades, com ministérios grandes, com igrejas legais, com templos modernos, com isso, com aquilo, com lugares acessíveis, com lugares que me agradem. A fé verdadeira não se importa com isso. A fé verdadeira salvífica, ela salva a alma do pecador. Ela não é engodada pelo que ela vê. A fé verdadeira salvífica não é engodada para onde tenha que ir ou do que tenha que assistir. A fé salvífica é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. A fé salvífica é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir somente da palavra de Deus. A fé salvífica é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Essa é a fé salvífica. A fé salvífica agrada a Deus. Não é a fé das obras, é a fé salvífica. A fé salvífica é o que agrada a Deus. Como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus tendo fé, olha o que a palavra diz: o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, voltar atrás, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Essa é a fé salvífica. Porque a fé das obras, ela pode parar em Mateus 7, se não me engano, Mateus 7, onde diz, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós fizemos maravilhas, e o Senhor dirá abertamente para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ou seja, se eu não passar pelo processo de salvação, arrependimento, perdão, justificação, regeneração e adoção de filhos, e não alimentar minha fé em tudo isso, eu vou ser uma pessoa, um homem dentro da congregação, com ministério, com autoridade, com poder, fazendo e acontecendo. Uma fé de obra, mas não uma fé salvífica. Uma fé que salva, uma fé que alicerça, uma fé de passo firme, uma fé que eu não sou levado pelo local, não sou levado por pessoas, não sou levado por estrutura. Estrutura por estrutura, o Senhor Jesus falou assim, ó, olha, essa estrutura ruirá. Essa estrutura ruirá. Então, ou seja, a estrutura do templo, Jesus estava dizendo que ruiria.
Irmãos, em nome de Jesus, a fé salvífica é o que importa para Cristo Jesus. Quando ele falou que o templo lhe ruiria e ao terceiro dia, em 3 dias, ele reedificaria, ele estava falando do próprio corpo dele. Os apóstolos, os discípulos estavam falando do templo, estrutura, e Jesus falando do próprio corpo dele. Então não é para a gente ter fé naquilo que nós vemos como estrutura daquilo que é montado. A fé é baseada na estrutura que eu monto da minha vida em Cristo Jesus, da minha vida em Deus. Essa é a fé. Essa é a fé verdadeira. Não é o que eu faço, porque no templo se fazia muita coisa, mas é o que eu sou. Então Jesus estava chamando a atenção para eles se importarem ao que Cristo era, que o templo seria derrubado e em terceiro dia seria levantado. Hoje, muitos templos se derrubar não levanta não. Hoje, muitos templos físicos se derrubarem é levantado no poder do dinheiro. A fé salvífica não é assim. A fé salvífica não é dessa maneira que Cristo gostaria. Não é. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele vai fazer. Eu tenho a plena certeza. Olha o que diz João 5, capítulo 24. Capítulo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A fé é em Cristo Jesus e na palavra dele. Quem crê na palavra dele passou da morte para a vida. Isso é fé salvífica. Jesus não está dizendo nada de alguma coisa que eles fariam. Jesus está ensinando a eles uma fé salvífica. Uma fé para eles se converterem. Para eles verdadeiramente serem pessoas, homens, mulheres, conversos a Ele mesmo, à palavra dele e ao Espírito de Deus que viria sobre a terra. Primeira Pedro 1,7 diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A fé é em Jesus Cristo. A fé preciosa é uma riqueza para Deus através de Jesus Cristo. Através da palavra de Deus. Essa é a fé salvífica para o ser humano. Não é o que você vai fazer, o que você há de fazer é consequência da sua conversão. Nada de pressa, nada de pular etapas, nada de pular degraus, nada de dar rasteira, nada de ir além, nada de correr, esperar com paciência no Senhor, até que Ele se incline a você, a mim, a nós. A fé salvífica que Cristo ensina, onde cada um tem o seu tempo determinado para todas as coisas. É a fé que salva o ser humano. Igor, mas tem que ser só pela palavra? Tem. Só pela palavra. Só pela palavra. Bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Qual é o prazer dele? A lei do Senhor. Então, se a lei do Senhor é o prazer do justo, lembra do que eu falei da fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, dar prazer a Deus. Qual o prazer de Deus? A fé. Qual o prazer do justo? A palavra de Deus. E aonde eu devo ter fé? Na palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Qual a importância da palavra de Deus? Qual a importância? A importância de que Deus aconselhou Josué dessa maneira aqui. Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A fé sobre a palavra. Fé salvífica. Fé que regenera. Fé que justifica. Fé que perdoa. Fé que me leva ao arrependimento. Fé, fé, fé. Sabe, irmãos? A gente poderia falar muito mais sobre fé e sobre a palavra de Deus. É muita coisa. A palavra de Deus ela é rica. É muita coisa, muita coisa. Se a gente pegar todos os livros, a gente vai pegar Deus falando sobre fé, com profeta, com apóstolo, com juiz, com sacerdote, com quem seja. Deus vai pegar falando sobre a fé, a importância da fé. Deus era conhecido como Deus invisível, o Deus dos hebreus, Deus invisível dos hebreus, ou seja, porque não tinha nada, não tinha deuses em suas mãos, não tinha ídolos em suas mãos, esse era o Deus. E essa era a fé que Deus determinou e que Deus gostaria que todo mundo cumprisse e vivesse. E essa fé, mediante a todos esses processos, essas doutrinas de salvação, doutrinas básicas para a salvação do ser humano, para a salvação eterna, ela vai levar à conversão. Sabe, irmãos, quando a gente passa por esse processo, é por isso que eu amo esses temas, eu amo. Porque isso forja caráter, isso faz homens e mulheres consistentes, não faz homens e mulheres de modinha. Homens e mulheres que dependem de templo bonito, templo preto, templo cinza, templo azul, templo vermelho, templo amarelo, templo bege, templo creme, templo com iluminação, templo com som de última geração, templo com câmera, templo com transmissão. Irmão, eu não sou nada contra. Eu só estou dizendo que a fé verdadeira, a fé salvífica, não depende disso. A fé salvífica, ela crê em Jesus dentro de porões. A fé salvífica, ela crê em Cristo dentro da prisão. A fé salvífica, ela crê em Cristo na hora da morte. A fé salvífica estrutura o Espírito, assim como estruturou o Espírito de Estevão. Prestes a ser apedrejado, ele vai com o Espírito dele estruturado e diz, eu vejo o Filho de Deus à destra do Pai. Estruturado, pronto. Esse tipo de estudo, irmãos, ele dá base, firmeza, consistência, amadurece, fortalece, direciona, caleja, deixa o homem e a mulher
escudo para suportar as aflições de tempo presente, para suportar as aflições deste mundo, para suportar as perseguições, para suportar a disseminação de mentira, do mal e da calúnia, para suportar todas essas coisas. Quando a palavra, quando a fé nos dá essa estrutura, aí sim é as evidências da conversão. Eu já suporto tanta coisa que aquilo dali não me abala. E por não me abalar e eu suportar isso, eu consigo suportar o meu passado a ponto de eu não querer mais, a ponto de eu ter nojo, a ponto de tudo que para mim era bom, agora eu detesto. Agora eu abomino, porque Deus abomina. Porque Deus detesta, porque Deus odeia. A fé salvífica vai trazer a nova criatura para Deus. A fé salvífica vai fazer o homem passar na moinha, no processo para a salvação. Não vai ser levado de qualquer maneira a Cristo Jesus e vai ficar brincando de igreja com ele, não. Não, ele vai ser discipulado, ensinado, apertado, exortado, para que aprenda uma fé genuína, uma fé que não depende de nada, mas que espera tudo da parte de Deus. Essa é a fé salvífica. Não é o que eu vejo, é o que eu espero, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Logo gera a conversão do homem. Isso é a fé, irmãos. Não estou dizendo que estou te prometendo nada. Que você vai ter, que vai acontecer, que você vai ser rico. Dá seu envelope, traga uma grande oferta, dê o seu dízimo. Faça e aconteça, venha 7 vezes, campanha disso, corrente daquilo. Não, eu estou dizendo de uma fé tão simples. Do vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí sim, encontrarei descanso para as vossas almas. O homem vai ser convertido a Cristo Jesus assim, através dessa fé. Através dessa fé. Não é através de coaching. Não é através de adulações. Não é através de massagem no ego. Não é através de palavras de levantar ânimo. De palavras de direcionamentos carnais, mas é uma fé conforme o Evangelho é, a estrutura da alma, que prepara a alma ao encontro com Deus, te prepara, ó Israel, para o encontro com teu Deus. A fé verdadeira e a palavra de Deus através de Cristo Jesus prepara a alma do homem para o encontro com Cristo. Todas as almas um dia se encontrarão com Cristo. Todas as almas. Todas as almas. Mas algumas são preparadas para encontrar com Ele. Outras não. Essa é a diferença. Essa é a fé salvífica, irmãos. Isso gera conversão. Igor, o que é conversão? É o trocar de roupa? Não. É botar uma camisa de igreja? Fé em Deus? Não. É botar uma camisa, eu amo Cristo? Não. É eu ir para a igreja? Não. É eu parar de falar palavrão? Também não. É eu parar de beber? Não. É eu parar de me prostituir? Não. A fé salvífica que gera conversão é odiar o que o mundo oferece. É não querer o que o mundo oferece. É não aceitar o pecado. É não se levar pelo pecado. Não se deixar cair pelo pecado. Porque nós somos engodados segundo a nossa concupiscência. Então eu tenho que me afastar daquilo, ter nojo daquilo. A conversão eleva meus olhos ao monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A conversão verdadeira é amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. A conversão verdadeira é amar ao próximo como a ti mesmo. A conversão verdadeira é esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A conversão verdadeira é crer no Senhor Jesus para ser salvo nós e toda a nossa casa.
A conversão verdadeira é: escondi, como eu já falei, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A conversão verdadeira é: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são que me amam. E o que me amam serão amados de meu Pai, e eu o amarei, me manifestarei a ele. A conversão verdadeira é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, nisso conhecereis que são meus discípulos. A conversão verdadeira é que Cristo, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A conversão verdadeira é buscar a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. A conversão verdadeira é: vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. A conversão verdadeira é: bem-aventurados os mansos. Conversão verdadeira é: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. A conversão verdadeira é a segunda face. A conversão verdadeira é 2 milhas. Conversão verdadeira é a túnica. A conversão verdadeira é: não julgueis para que não sejais julgados. A conversão verdadeira é: se você não perdoar o próximo, Deus não te perdoará. A conversão verdadeira é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber e vestir, porque essas coisas os gentios procuram. A conversão verdadeira é: tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, fala com teu Deus em oculto, e teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Essa é a conversão verdadeira. Só que para isso é necessário ter fé. Não é atitude, é fé. Fé. Fé, porque atitude a gente pode ter e fazer um monte de coisa, mas a fé é o descansar no Senhor e crer nele e saber que Ele tudo fará. Isso é a fé. A fé muda o homem, levando ele à conversão, a mudança de vida, a transformação, a regeneração, a metanoia, a metamorfose. A conversão leva a um arrependimento sincero, genuíno, que você entende suas misérias, suas mazelas passadas, e você entende: por que eu fiz isso com Deus? Por que eu fiz isso com os homens? Por que eu fiz isso com as pessoas? Isso é a conversão verdadeira de uma fé genuína. A fé nos leva a entender o perdão e a não brincar com o perdão, pelo simples fato de Deus nos amar. Quando nós pecamos, brincamos, pecamos de novo, brincamos, pedimos perdão, voltamos, é como se a gente tivesse um relacionamento com a pessoa e a gente adultera, depois volta e pede perdão. Adultera, pede perdão. Adultera de novo, pede perdão. Adultera de novo, pede para voltar. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele te ama assim. Em todos os vídeos estou falando isso. Ele te ama assim. Mas não brinca com o perdão dele, não. Conversão verdadeira, ela crê na justificação. Em que foram feitas novas todas as coisas na minha vida, na sua vida. E Cristo vai e nos justifica, para que nem o diabo e nem ninguém possa nos acusar, porque Deus enxergou em nós um coração limpo diante dele, para que a gente possa ser justificado. E ele nos cobre com o sangue do seu Filho, que morreu na cruz por mim e por você. A conversão, a fé genuína, leva com que a gente tenha coragem de mudar, porque é necessário fé e peito para reconhecer a miséria que nós éramos, para agora ser uma nova criatura, e ser uma criatura segundo a imagem e semelhança de Deus, segundo a vontade dele com que eu cresça. Ele quer que eu cresça desse jeito, é esse jeito que eu tenho que crescer, não segundo a nossa vontade. É isso que Deus quer para mim, para a sua vida. Isso é a fé. De repente, quando a gente fala de fé, tu esperaria, né, que tu derrubaria 7 gigantes. Porque Golias hoje em dia já não é mais suficiente. Um gigante só? Não. A igreja cresceu tanto que dá para derrubar 7. Só não sei se consegue entrar aos portais celestiais.
derrubar gigante. É só pegar uma pedra, é só pegar Cristo e derruba qualquer um. Mas passar nos portais dele é outra coisa. A porta continua estreita. A porta continua estreita. Essa é a fé salvífica. De repente eu poderia pregar uma fé em que a gente clamaria e a terra pararia, que nem Josué fez. Sol, detém esse Gibeão, lua no vale de Ajalon, e Deus vai lá e parou a terra. Poderia pregar sobre essa fé. Poderia pregar sobre o anjo que desceu ao arraial dos filisteus e matou, se eu não me engano, 185 mil. Poderia pregar essa fé. Poderia pregar a fé de Elias, né? Que desça fogo do céu. Poderia pregar a fé de Moisés, abrindo o mar, tirando água da rocha, clamando por carne, abrindo a terra. Poderia pregar tanta fé. Até mesmo a fé do grão de mostarda, me baseando no monte sendo declinado, no monte caindo, no monte sendo precipitado, e pegar esse monte e dizer que são todas as dificuldades da sua vida. Mas eu quero te lembrar que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas você tem que ter bom ânimo, porque se ele venceu o mundo, ele nos deu que a gente vença também. Poderia pregar que as aflições, os montes da sua vida cairiam. A fé da muralha de Jericó, que as muralhas da sua dificuldade cairão. Mas eu quero falar uma fé que te salva, só isso. Uma fé que vai te levar à eternidade e que vai te converter verdadeiramente a Cristo Jesus. Vai fazer você maduro, vai fazer você cristão, vai fazer você passar por aflição, sentir aflição, mas suportar todas as aflições. Uma fé de perseguição, uma fé que tu vai sentir dor, porque isso é o Evangelho. O Evangelho é sangue, suor e lágrima. Esse é o Evangelho. Então, assim, hoje a gente falaria sobre fé e conversão. Eu creio que eu falei sobre uma fé diferenciada. De repente, do que muitos já tenham ouvido. Ou já ouvi. Falei de uma fé que vai salvar você. Tá? Vai te amadurecer, vai te fortalecer, vai te fazer sujeito ao homem de Deus, vai te fazer sujeito à mulher de Deus, que vai te alicerçar contra qualquer problema, contra qualquer aflição, contra qualquer dificuldade, contra qualquer falta de templo, contra qualquer destruição de templo, se um dia houver. O que vai importar é se nós vamos ter uma estrutura de templo do Espírito Santo, fé para a estrutura desse templo do Espírito Santo para suportar as aflições do tempo presente. Essa é a fé que gera conversão. Que gera conversão. A fé que gera conquista não é uma fé genuína. Tem pessoas que não têm fé em Cristo Jesus e têm conquistado, de repente, muito mais do que nós, em questão material, em questão de riqueza, em várias outras questões. Carros melhores que o nosso, eu nem tenho. Casas melhores que a nossa, conta bancária mais gorda que a nossa. Então não estou te ensinando ou falando contigo, nós não estamos falando sobre uma fé que gera o que você conquista. Eu estou falando de uma fé que gera salvação naquilo que você espera. Cristo Jesus. Tá bom? Seja converso a Cristo Jesus, verdadeiramente. Com uma fé verdadeira que vem pela palavra e a palavra de Deus. Uma fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, abençoe seu coração. Deus tome sua vida e sua família do alto da cabeça
planta dos pés, te livre de todas as enfermidades, te livre de todas as pestes, te livre de todo o mal, que não chegue à tua tenda, que não chegue à tua casa, ao teu coração e à tua família. Deus te abençoe ricamente, a você e toda a tua posteridade. Toma uma posição de fé em Cristo Jesus, conforme a palavra. Se dedique à palavra. Se dedique. Leia mais a palavra. Leia mais a Bíblia, procure mais a Bíblia, fale com Deus através da Bíblia, deixe Ele falar contigo através dela. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o que Deus tem a falar com o ser humano, é a prova de amor para o ser humano. Leia o Evangelho, conheça de Cristo Jesus, quem te salvou, é aquele que um dia voltará. Conheça dele, conheça a obra dele, conheça o sacrifício vicário dele, conheça, leia a Bíblia. Deus te abençoe, rique e abundantemente. Fique com Jesus, em nome de Jesus. A paz. Deus abençoe, fica com Deus. Tchau, tchau.